Olá pessoal, eu sou Amaro Júnior, vulgo Real Bolha, e essa é mais uma edição do Sem Edição. E no Sem Edição de hoje, precisamos falar sobre Berserk. Se esse fosse um editado agora, teria uma vinhetinha e ficaria coisa linda, mas já que não tem, né, segue o bonde. Se você não sabe o que é Berserk e por alguma razão caiu aqui nesse vídeo, eu explico. Berserk é um mangá criado por Kentaro Miura, que conta a história de Guts, um guerreiro medieval tipo Conan, só que com calças, que vaga pelo mundo de Midland, que seria, traçando um paralelo, a Inglaterra do nosso mundo. E ele acaba entrando muito a contragosto num bando chamado Bando do Falcão, que é liderado por um cara chamado Griffith, que é extremamente carismático. E apesar de começar nos trancos e barrancos, os dois começam uma amizade que vai ficando cada vez mais forte. Ela, entre eles dois existe Casca, a única mulher do grupo, que escandalizava todo mundo na época, porque na Idade Média uma mulher guerreira era quase uma coisa impensável. Era uma coisa impensável, na verdade, menos que fosse selvagem. E aí se cria um triângulo amoroso. Casca ama Griffith, que só tem olhos para o seu sonho, mas Griffith tem olhos para uma das pessoas desse trio, mas não é Casca, é o Guts. E esse triângulo todo vai desencadear uma tragédia que irá trazer as trevas ao mundo. Parece dramático, mas é assim que funciona Berserk, que inicialmente começa como um terror medieval, passa para uma história medieval mais comum, entre aspas, e ótima, essa fase que eu mais gosto, chamada de Era de Ouro, e depois volta para o terror medieval, que é aí onde quem já conhece Berserk vai saber onde eu quero chegar, né? Que é a série animada que saiu recentemente. Berserk ganhou sua primeira adaptação em 1997 para a TV, uma série de, se eu não me engano, são 24 episódios, e eles englobam essa fase da Era de Ouro, né, que conta como a amizade do Guts e do Griffith começou, o romance, é, o triângulo amoroso entre Casca, Griffith e Guts. A série é bem fiel, a animação, como era para a TV, tinha seus momentos bons e seus momentos ruins em termos de qualidade, mas no apanhado geral uma série muito boa, uma adaptação muito boa. E em 2012 o mangá ganhou uma nova adaptação, essa Era de Ouro, em 3 filmes. Dessa vez produzidos pelo estúdio 4 Degrees, ou como eu gosto de chamar 4C, 4 graus, que fez Blue Submarine 6, se eu não me engano o nome do anime, a ser mais conhecido por esse, que tomou uma decisão tanto quanto peculiar e que não agradou quem é fã tanto de Berserk quanto quem é fã de animação. O estúdio resolveu que ia intercalar cenas de animação tradicional feitas à mão com CG, e o que daria uma velocidade maior na produção, mas e assim uma dinâmica também no movimento de câmera. Em compensação, ele causa uma quebra muito forte no ritmo. Se você vê esses filmes, se você assistir esses filmes, verá que as partes feitas à mão são lindas, muito bem feitas. Já as partes em CG são duras, são esquisitas, o traço. Eu esqueci o nome do efeito que se faz para deixar o bonequinho de CG como se fosse uma animação tradicional, mas não casa. Fica muito, muito diferente mesmo, muito discrepante. Mas os filmes, apesar de tudo, foram um sucesso. Quem era órfão de Berserk desde 97, eu no caso assisti Berserk no início dos anos 2000, em fita de vídeo, que eu peguei com... Naquele tempo não tinha esse negócio de passar arquivo, coisa e tal. Eu ia até uma faculdade aqui próxima aqui na cidade, um amigo meu leva uma fita de vídeo, ele gravava e acho que 2 semanas depois ele trazia de volta, porque fita de vídeo para gravar demorava um bocado. E, quem assistiu nessa época também ficou órfão, esperou muito, e quando saiu o filme todo mundo ficou empolgado. Eu, por exemplo, achei uma porcaria ver aquele CG vagabundo, mas as partes feitas à mão eram lindas. Principalmente no início do terceiro filme tem uma cena em que o Guts enfrenta um grupo chamado Bakiraka. Quer dizer, ele enfrenta um dos integrantes, já que esse grupo foi limado tanto da série de 97 quanto dos filmes. Mas ele enfrenta um dos integrantes e a cena é linda, toda feita à mão. Eles não usaram CG naquela parte, e você fica se perguntando por que não. Ele podia demorar mais um pouco. Os filmes foram feitos quase todos de uma vez, mas que fizesse um por ano, mas fizesse bonito daquele jeito, velho. Apesar de tudo, pela orfandade, creio eu aceitei, assim como um monte de gente, e até gosto dos filmes hoje em dia. Então foi anunciada a fase inédita
do mangá, que é a fase em que o Guts se torna um espadachim negro, ia ser adaptada para uma série de TV. E eu fiquei muito empolgado, assim como todos os fãs ficaram também. O problema é que eles iam usar a mesma técnica de intercalar animação tradicional com CG. Só que quando foi lançado o primeiro trailer, a gente viu que o CG estava pesando muito mais. Infelizmente o 4Degree saiu. Eles tinham a parte do traço à mão muito bonito, nem isso tem mais. E entraram 3 estúdios diferentes, que são o Linde Filmes, o Gemba e o Milipense. Eu estou colando aqui de um post que eu fiz pro Hellboy que tem explicando como é que funciona. Esse é um review do primeiro episódio. E a gente viu aquilo ali e disse, não, talvez seja como o filme dê para aceitar. Só que quando estreou o primeiro episódio, meu amigo, que chute nos bagos, velho. O CG é mais utilizado do que a animação tradicional. E a pouca animação tradicional que é utilizada, como a série de TV, a qualidade é baixa, beleza, mas está muito esquisito. A abertura é toda feita com animação, na animação tradicional. E apesar de ser bem simples e mudar muito o traço, você ainda preferiria que fosse, eu no meu caso, preferiria que fosse todo feito assim mesmo. Pelo menos seria animação tradicional e não teria tanta coisa estranha e errada como teve esse primeiro episódio. São cortes esquisitos, movimentos de câmeras constantes que ficam repetitivos e chatos, é uma edição esquisita também. O saldo foi bem negativo. Esse não é o único ponto que eu achei negativo na série, né? Acontece que é o seguinte, Berserk, ela é uma série que, tanto a série de 97 quanto os filmes, obviamente tiveram que pular algumas partes. A série de 97, ela mostra um pedacinho no primeiro episódio do que é a fase do espadachim negro. Um episódio muito bem feito, aliás, diga-se passagem, acho que é um dos melhores da série toda, bonito de se ver e tudo mais. O primeiro episódio sempre se capricha, né? O que não acontece nessa série nova. O primeiro episódio acho que dos 3 que saíram até agora é o piorzinho. E todo mundo queria ver esse negócio porque tempos depois o mangá, graças a Panini, Deus Osamu Tezuka do mangá, lançou o mangá aqui no Brasil, né? Aquele formatinho, papel jornal tal, que eu acompanhei. Eu infelizmente não peguei da primeira edição, eu comecei acho da edição 13. E as outras edições eu li pela internet, porque não se achava na época. As outras edições em banca. E a gente viu que o começo da série, do mangá, ele explorava mais essa fase do espadachim negro, ele se estendia muito. Né? Eu não gosto tanto desse começo, acho meio chatinho. Tanto é que por conhecer mais a Era de Ouro, eu acho esse começo um pouco mais chatinho. Mas essa fase, o que vem depois da Era de Ouro, que entra nessa fase do espadachim negro, começa a ficar muito bom, fica muito bom. E eu gosto muito dessa fase e estava ansioso para ver a animação. O problema é o seguinte, eu gosto do início da fase. Depois disso, eu não sei o que aconteceu com Kentaro Miura. Kentaro Miura, eu tenho a impressão que ele cansou. São 20 anos publicando Berserk, ele é quase o George R.R. Martin do R.R. Martin, né? O George Martin do Game of Thrones, que escreve um livro por milênios. É um marcado de 23 primaveras. E o Kentaro Miura entrou nesses hiatos aí, muito grandes com Berserk, até ele parou no meio para fazer um mangazinho fechado chamado Gigantomachia. Se você procurar, a Panini lançou aqui também. É uma história bem descontraída, bem leve, bem diferente do que o Kentaro Miura faz em Berserk, fazia no caso. Ele lembra muito Laputa não, Nausicaa do Ghibli, a ambientação. E ele começou a mudar muito o foco de Berserk. Ele deixou de ser um mangá de terror nessa fase do espadachim negro e foi se tornando um mangá de fantasia medieval muito comum, na minha opinião. No caso, assim, quando começa essa fase do espadachim negro, o Guts é um cara que tá morrendo de raiva, porque eu vou explicar o que acontece, que se você não viu a série ou leu o mangá, spoiler. O Griffith, ele acaba o Guts acaba deixando o bando do Falcão, o Griffith fica muito abalado com isso, acaba fazendo merda, ele pega a filha do rei e a deflora, e o rei não aceita isso, porque o rei tem uma paixão platônica pela própria filha e acaba
ferrando o Griffith. Ele corta tendão, bota ele no calabouço, manda o cara torturar ele, corta tendão, corta língua, corta um monte de coisa, menos as coisas dele, pelo que eu entendi. E o Guts fica sabendo que está tendo um problema com o bando do Falcão, ele não sabe o que é porque está longe, e volta. E ele resgata, numa cena sensacional, resgata o Griffith. O problema é que o Griffith ele não tem como voltar a seguir o sonho dele, porque ele não tem mais capacidade de falar, andar, nem nada, nem segurar uma espada. E ele usa um colar chamado Benelite, que na verdade é uma gema, que chama o ovo do rei, que tem a capacidade de invocar os demônios que podem transformar num demônio também, só que para isso ele tem que sacrificar todo o bando dele. Ele aceita, o bando do Falcão é morto, completamente devorado por demônios, e o Guts e a Casca são os únicos que sobrevivem. Guts fica cego, perde um braço. A Casca enlouquece porque ela é estuprada pelo Griffith. É uma história pesada, realmente. O que eu acho uma grande sacada é que os demônios não são demônios assim, eles são homens que foram corrompidos pela sua ganância e viraram monstros, né? E eu acho muito bacana porque Berserk, como eu falei, né, é um terror medieval, e Kentaro Miura era muito fã de filmes de terror e de Conan, como eu falei, é um Conan de calças. E o Guts, a primeira cena que ele aparece no primeiro mangá é inclusive uma homenagem ao filme Conan, que ele está fazendo sexo com um demônio, não sabe, é uma mulher que vira demônio. No filme Conan faz sexo com uma bruxa. E tem claras referências a Evil Dead, The Thing, que é a que virou, acho que é o Enigma do Outro Mundo, eu não lembro, que é o do Stephen King. É do Stephen King, acho que é. E obviamente a Hellraiser, tanto é que os demônios que fazem um acordo com o Griffith são uma clara homenagem aos Cenobitas. E tem aí, depois disso, o Guts sobrevive, a Casca enlouquece, ele fica morto de ódio ali, o mundo vira um caos, e o Guts se torna um espadachim negro, que é pega uma espada gigantesca, põe um braço mecânico que tem uma bazuca e vai caçar esses demônios um a um até chegar no Griffith e se vingar. Como os demônios que transformam o Griffith são 5, eles são chamados de God Hand, a mão de Deus. Ele vai caçar eles. E essa fase aí começa da seguinte maneira. No mangá, ela começa numa fase chamada... Deixa eu me achar aqui... Saga da Punição, capítulo das Crianças Perdidas. E ela mostra o Guts enfrentando uma menina fada, que no caso ela sacrifica os pais para se tornar isso aqui. Tem uma história bem legal por trás disso, essa menina aqui, ó. E eu esperava muito ver isso, porque é nessa fase aqui que o Guts ainda está irado com tudo que aconteceu, porque o Griffith traiu o grupo, matou todo mundo, estuprou a Casca, e ele ficou... Ele não nem liga tanto pro braço e o olho que ele perdeu, ele liga mais porque a Casca enlouqueceu e porque o Griffith traiu a amizade dele. Ele fazia tudo pelo Griffith e o Griffith traiu ele de um modo tal porque se sentiu traído quando ele deixou o grupo. Tem toda a explicação também para o Guts ter feito isso, que é muito boa. E ele tá muito irado. E nessa história é bem pesada. Ela tem um tom muito pesado, que o Guts é um cara solitário, não quer amizade com ninguém. Chega na vila lá, descobre que tem essa menina fada. E tem a menina que quer fazer amizade com ele, ele não quer. Ele acaba... tem crianças desaparecendo nessa vila. E mais à frente você descobre que a fada tá pegando essas crianças e transformando ela em tipo fadinhas também, sabe? Que ela não quer que nenhuma criança sofra coisa e tal. E elas ficam em casulos. E tem uma parte do mangá que o Guts tá pegando fogo, a capa dele tá pegando fogo, e para apagar o fogo, ele destrói os casulos e derrama o suco, sei lá o que é aquilo, do líquido amniótico dos casulos sobre ele para apagar o fogo junto com o resto das crianças. E ele não liga se as crianças poderiam se salvar ou não. Ele simplesmente as mata assim, não tá nem aí. Essa história é bem pesada, tá? O Guts é aquele lobo solitário clássico, ele não quer saber da amizade. E nessa fase começa a entrar os personagens que aparecem logo no segundo episódio, acho que no fim do primeiro, dessa série animada de Berserk, que é a Farnese, caramba, esqueci o nome do cara que anda com ela, Sérpico, a Farnese e o Sérpico. Mais à frente ele vai encontrar um carinha chamado Isidoro e uma bruxinha chamada Shierk, mas eles aparecem no primeiro episódio. Não sei por que colocaram lá.
mas aí já aparece a Farnese e o Sérpico nessa fase aqui do mangá. No anime eles preferiram pular essa fase, acho que por tá na proposta ali do Kentaro Miura, que agora transformou da fantasia medieval que eu falei antes, né, mais leve para a família toda, e eles resolveram pular logo para essa fase. Quer dizer, ainda tem a fase da igreja, que é ainda um pouquinho pesada, mas já está amenizando ali. E eu sinto muito falta dessa fase aqui, né, porque tem coisas sensacionais, como eu disse. Tem o Gans mais revoltado do que nunca, impiedoso pra caramba. O traço do Miura é muito bom aqui, o que eu acho uma pena porque eles não adaptaram o traço para a série, né? Resolvendo substituir por um CG vagabundo, e a série pula essa fase, isso me doeu muito no coração. O último episódio que saiu foi o terceiro. O terceiro tem. Do primeiro ao terceiro tem muitas adaptações aí. Eles misturam um pouco da cronologia para puxar algumas partes dos primeiros números com essa fase pós Era de Ouro e acaba virando assim. Eles mesclaram até bem. O problema é que a animação não se sustenta muito bem sobre as próprias pernas. Nesse terceiro episódio que saiu, acho que foi o ponto onde mostrou que o CG não funciona. O Guts enfrenta um demônio cão, um demônio cachorro. Um demônio cão aqui no Nordeste seria chamado demônio. E ele. Acho que ele no mangá, assim que ele se transforma no espadachim negro, o primeiro demônio que ele enfrenta é justamente esse demônio cachorro. Que é esse daqui. Cadê? Esse aqui, ó. Que ele se transforma nesse bichão aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um desenho dele nesse bichão feioso aqui, é tudo cortado aqui. E na série eles inventaram um. Aí ele só aparecia e morria, pra morrer mesmo. Na série inventaram um background, que era um cara que cuidava dos cachorros de uma família rica, coisa e tal. Até aí sem problema, né? Criar uma historinha e tal, só pra homenagear, ou então se pra encher linguiça, mas o problema é que o CG no qual é feito esse bicho, se os personagens têm esse efeito, que eu esqueci o nome, que faz o CG tentar parecer ser uma animação, nesse não parecia. Parecia que você estava movimentando um esboço em CG. Eles quiseram dar um tom de pelo ali, uma impressão de pelo no personagem, e não ficou. Ficou parecendo um bonequinho de borracha desse que criança morde, tem um apitinho embaixo, que pronto, ficou parecendo aquilo ali. Ficou muito ruim, né? O CG ficou horrível. Eu disse anteriormente que eu preferia que a animação fosse feita de maneira tradicional, como a abertura. Tem alguns momentos que são em animação tradicional nesse episódio, mas tem um momento que é triste e horrível, que é quando a Farnese está fugindo desse bicho e ela está correndo enlouquecida e a animação, velho, fica na qualidade tão horrível que parece um fã-filme. Se você já ouviu falar de Dragon Ball Absalom é um fã anime feito, continuando Dragon Ball GT, feito por fãs holandeses. Para um fã-filme tá ótimo, para uma animação profissional precisaria melhorar muito. E essa cena de Berserk fica parecidíssimo com isso. O quadro a quadro acho que fica muito horrível, fica bem medonho mesmo. Já tem uma cena com o Griffith que ficou muito bonitinho, mas é porque não exigia muito movimento, só o cabelo dele mexendo e tal. Mas faz você pensar, né, que tá pior. Eu acho que o estúdio em algum momento ou melhora isso, CG, que acho que não tem como melhorar, então é melhor voltar para o tradicional mesmo. Adotem o estilo tradicional, como se vocês fossem assistir esse vídeo, né? Mas, caramba, era muito preferível mesmo. O mangá vai ser seguido essa fase, né, da igreja, que vem um pouco depois. E deixa eu ver se tem alguma edição aqui já com essa fase. Acho que tem. Tem. Ainda está, como eu disse, ele ainda está uma fase bem pesada, essa fase da igreja. O problema é que tem muita coisa que vai ser amenizada, algumas nem tanto. Mas já esses episódios já mostraram que vai ter umas coisas bem amenizadas. E mexer com religião, mesmo que seja uma religião fictícia, não, eles não dizem que é religião católica, eles falam outro nome lá, mas é religião católica. Se bem que no Japão não tem muito isso. Você leu ou assistiu Hellsing, sabe que são católicos contra protestantes, né? E os principais são os protestantes. Mas no Japão eles são a religião budista que
prevalecem, então não se preocupem tanto com isso. Chegar no Brasil vai dar há o risco de dar uma bronca, principalmente hoje em dia que tudo é tema de polêmica. Mas essa fase de Berserk, ela tem até seus pontos altos. O que me preocupa é que depois vai virar como vai seguir o mangá, e eu não gosto muito do rumo que tomou, uma série meio genérica, vai parecer mais Slayers do que com Berserk. Se você não sabe o que é Slayers, procure coloque no Google Slayers mangá, o anime, você vai ver do que é que eu tô falando, né? É, o mangá. O mangá aqui no Brasil, eu queria falar do anime, já falei o que eu tenho pra falar do anime, tá horrível, tá ruim, mas como a gente tá órfão e a gente aceita qualquer coisa, porque é a única coisa que tem pra assistir agora de Berserk, infelizmente. Nesse meio de revival que a gente tá tendo de Cavaleiros voltando, uma série meio medonha, Dragon Ball Super com suas polêmicas, apesar de ser feito animação tradicional, tem suas polêmicas também. Berserk merecia uma série bacana e bem produzida, infelizmente não é o que a gente está recebendo, mas a orfandade fala mais alto. O mangá, a Panini lançou nesse papelzinho jornal aqui há muito tempo atrás, mas está relançando nessa edição de luxo, por assim dizer, um papel de muito melhor qualidade, né? Papel bonitão, assim, ó, impressão limpa, porque o papel jornal ele amarela. Minha intenção era comprar suas edições que eu não tinha, só que quando eu vi o acabamento disso, velho, aqui a letra, né, um efeito laminado, por assim dizer, e quando eu vi isso aqui, eu comecei a comprar e disse, não, velho, eu vou ter que comprar até onde me apetece. Tipo, eu não sei se eu vou comprar tudo, porque como eu disse, mas eu sou um verme pra caramba, eu tô querendo me enganar quem, velho. Vou comprar porque tá bonito pra caramba, vai demorar pra porra pra terminar, porque tá sendo bimestral, graças a Deus. Assim, é bom e é ruim. É ruim porque você tem que esperar muito. É bom pra quem não tem muito dinheiro o tempo todo, como eu, por exemplo. Pode juntar a graninha e comprar essa manga lá. Muita coisa. A banca assim não tem muita coisa que me agrada hoje em dia. Mas as coisas que me agradam, infelizmente, estão com preço lá em cima. E aí, né, já viu. É a facada. É, a fase do. Pra quem tá acompanhando o mangá agora, a fase das crianças, aquela fase, a saga das crianças perdidas que eu falei, da fadinha, ela vai começar acho que daqui a 2 edições. Ela tá agora no início do eclipse. E eu digo que essa fase é ótima. O Miura, antes de entrar nessa fase Final Fantasy, por assim dizer, que eu falei, ele nos brinda com uma das cenas mais sensacionais do mundo, que é a luta do Zod com Guts no cemitério de espadas. É uma coisa que eu faço questão de ver nessa qualidade aqui. Eu tenho nessa qualidade aqui, mas eu quero ver nessa daqui porque aquilo ali é lindo, velho. Merece ser. Se eu pudesse, eu comprava um monte de edição para fazer um painel gigante e colocar na parede assim. Mas é muito bonito. Eu acho que esse foi um episódio mais enrolado que eu falei de muita coisa de uma série assim num episódio só. Mas é porque, caramba, velho, eu tô indignado ainda porque Berserk é uma história muito boa que não está recebendo o devido tratamento numa mídia que alcança a massa maior. Assim, nem todo mundo lê mangá, mas muita gente assiste anime, né? Ou assiste assim, se isso passar na Netflix, alguém vai lá olhar, tipo, ó, isso aqui parece bacana, aí vai ver que, pô, se você não conhece e vai tentar assistir um anime e começa com essa animação de Berserk, essa nova animação de Berserk, você desiste. Tá feio, velho. Tem que melhorar muito pra ficar ruim. Porque tá meio medonho, tá horrível. Então, a minha esperança é que isso melhore, né? Que mudem, se tiver, queira Deus que tenha uma segunda temporada, eles mudem essa animação em CG, tragam de volta pro tradicional. Eu não vou reclamar pela mudança brusca, eu acho que nenhum fã vai. E é isso, velho. Que fosse mais 3 filmes, mesmo com CG, mas com a qualidade do 4 Degrees, do estúdio 4 Degrees, porque Linder Filmes, Gemba e Milipense, vocês estão pisando no fio da bola. Bom, então fica a dica aqui. Quem quiser acompanhar a série, acompanha. Eu acho mais preferível você assistir a série de 97 antes de assistir essa aqui para ver como é diferente a história. Pelo menos o primeiro episódio da série antiga para você ver o que é, né? Que mostra como é a fase do espadachim negro. Se você quer acompanhar, assistam os filmes também. Tem gente que não gosta, mas eu digo, ainda vale a pena. E se você quer ver como é a coisa na concepção original, veja o mangá. O mangá é muito bom mesmo. Se você
não gosta muito do começo como eu, aguenta até a edição 4, ou pule para a edição 4, que começa a fase da Era de Ouro, e talvez depois você pega as primeiras. Não tá tão difícil de achar esse mangá hoje em dia como era antigamente, quando era aqui assim. Então, dá pra pegar tudo. Então é isso aí. Leiam Berserk, assistam a série, sei lá, vamos ver se reclamem, se tiver onde reclamar, me avisam onde tem pra reclamar para esses estúdios malucos verem aí, pra ver se tem como ajeitar isso. Então, é isso por hoje. Valeu, até a próxima.